Uai, deixa eu mudar aqui a forma de aparecer o som mais um momentinho aqui. Pronto, agora sim. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por mais essa aula, mais esse encontro, muito obrigado por esse seminário que tem acontecido, muito obrigado pelas tantas perguntas, participações que a gente tem tido, muito obrigado pelo interesse despertado, mas muito obrigado mais ainda, Senhor, pelo reconhecimento da responsabilidade que o Senhor coloca sobre nós como formadores de discípulos de Cristo, discipuladores, na verdade, e isso é, obviamente, muito diferente do que a maioria das pessoas entendem como educação, muito, inclusive professores cristãos, é claro, que estão ainda submersos nessa educação que, obviamente, nesse modelo de escola que, obviamente, nem educação é, nem agrada ao Senhor e, obviamente, nem cumpre com o chamado, com o propósito para o qual o Senhor chamou a gente, Senhor. Eu me lembro essa semana, conversando com um dos alunos aqui, e disse que, ou foi semana passada, não me lembro, e disse que na verdade, nós não fomos chamados para ser professores, a gente foi chamado para fazer discípulos. E a gente faz discípulos dentro de escola, dentro de sala de aula, dando aula, ou seja, através da educação. Então, o nosso propósito, nosso chamado não é uma profissão, profissão é uma vocação. Nosso chamado é fazer discípulos, e a única educação que faz discípulos é aquela que é diretamente orientada pela sua palavra. É claro que a educação cristã clássica não é o único modelo que faz isso, mas é aquele que a gente conhece, é aquele que tem sido restaurado, e nós te louvamos porque fazemos parte, todos nós aqui fazemos parte desse momento que é histórico de restauração, de renovação da educação cristã clássica, da tradição da educação clássica. Eu te peço que o Senhor nos dê uma aula da sua presença, direcionados pelo seu Espírito, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, vamos lá. Hum, Pode ser uns 6 dias a mais, disse ali a Neuma. Vamos fazer, vamos fazer. O negócio é trabalhar, estudar e aprender, né? Então vamos lá, então. Como a gente costuma fazer, uma breve revisão. Uma revisão simples, na verdade. Fizemos aí uma primeira aula. é, Agora eu já não estou com a data aqui, mas foi uma terça-feira. Fizemos o Fundamentos da Educação Cristã Clássica, que foi a nossa introdução. Depois fizemos uma sequência de 3 aulas na base, ou no solo, né? No solo desse paradigma PGMAFT. Então, foi uma aula de piedade, depois ginástica e depois música. Depois fizemos uma aula, na verdade, foi essa que foi duas, né? Acho que foi essa aqui que a gente fez duas. As artes liberais, instrumentos da formação intelectual. E agora falamos sobre filosofia. Eu até pensei em fazer 2 aulas sobre filosofia, mas, de qualquer forma, a gente está fazendo um seminário. O seminário é mais para a gente conversar um pouco mais sobre aquilo que a gente está lendo, supondo que a gente fez a leitura. Então, eu acho que uma aula mesmo será suficiente para a gente cobrir. Não, não para cobrir, é claro, mas para a gente fazer a parte que cabe à filosofia, né? Muito bem, então vamos seguir aqui, ó. A gente tem a primeira coisa que a gente precisa observar sobre filosofia. Quer dizer, a primeira coisa nessa aula, mas é uma coisa que a gente já tem feito, e eu acho que a gente tem feito muito bem, né? Eu tenho certeza que a gente tem feito bem, porque a gente tem feito isso todas as aulas, né? Que é o quê? Que a gente resgatar conceitos, né? E continuo repetindo isso, eu estou repetindo mesmo de propósito mesmo, eu sei que vai parecer repetitivo, e é mesmo, esse é o objetivo, ser repetitivo. Uma das estratégias da modernidade é a destruição dos conceitos, né? Destruição dos conceitos significa pegar um conceito que tem um sentido eterno, ou que tem um sentido bíblico, eterno bíblico, né? E transformar o conceito de modo que ele perca o sentido eterno e seja disperso na, 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 na compreensão incompleta, né? Na compreensão que não é eterna, que é mais secular, terrena, né? Mais humana, vamos dizer assim, mais natural, e perde então esse sentido eterno, né? Piedade foi um desses conceitos, a gente já viu. Ginástica foi outro desses conceitos, né? A gente também já viu. Música, com certeza, é um desses conceitos, porque música virou só som e partitura, né? A teoria musical e prática musical. E o músico acaba sendo apenas aquele que domina um instrumento ou que compõe, né? E o que compõe, inclusive, provavelmente deve dominar pelo menos um instrumento também. Quando, na verdade, música tem a ver com uma coisa muito, muito mais abrangente dentro da tradição.
As artes liberais também, gramática perdeu o seu sentido, né, que tinha, virou um sentido muito mais estrito e pequeno, vamos dizer, pequeno dentro do conjunto, né? Não que seja, não que seja, não que seja insuficiente, né? Virou só a estrutura de uma língua. Então, a gramática é explicar por que que o pronome oblíquo é tratado do jeito que virou a única coisa que a gramática faz, né? Então, gramática perdeu o sentido, lógica perdeu o sentido. Aliás, lógica não apenas perdeu o sentido, como perdeu o interesse completo. Ninguém mais fala em lógica, né? Aliás, lógica virou uma expressão daquelas do tipo assim, quando você fala, e aí, vai ter aula, vai trabalhar amanhã? Poxa, lógico, né? Como quem diz. Na verdade, a pessoa não quer dizer lógico, ela quer dizer outra coisa, mas exatamente por causa dessa perda do sentido, né? Retórica completamente perdeu o sentido, né? Retórica passou a ser algo negativo. Já era negativo lá no Platão, no Aristóteles, né? Eles já tinham suas reservas contra certos aspectos da linguagem, principalmente na obra não, no trabalho, né? Dos sofistas, mas de qualquer forma a retórica perdeu também o seu sentido. No quadrivium também, para não ficar repetindo todos os nomes aqui, ou demorando em cada um deles. Né? A aritmética mantém ainda o seu sentido, mas foi fragmentado. Geometria mantém o sentido, mas foi fragmentado. Se bem que geometria foi diminuído, né? Porque geometria é o estudo também de aspectos fora da Terra, né? Fora do cosmos, né? Não fora, quer dizer, fora do cosmos, não, fora da Terra, né? Ou seja, coisas até mesmo além da própria Terra, do próprio planeta Terra. A astronomia, obviamente, tem tudo a ver com isso, mas também perdeu menos o sentido. Mas, enfim, todos esses conceitos perderam seus sentidos em alguma medida, alguns mais, outros menos, alguns praticamente deixaram de existir. Eu acho que o mais importante deles é a lógica, que praticamente deixou de fazer sentido. E por isso que a gente tem pessoas, por exemplo, que mudam de sexo, né? Porque ela pensa que ela não sabe que existe lógica, né? Então ela muda de sexo porque ela acha que é possível fazer isso. E aí a gente entra hoje num outro conceito que também perdeu o sentido. Só que aí eu quero fazer duas coisas nessa aula de hoje. Então eu vou falar algumas outras coisas especificamente sobre a filosofia logo mais, mas eu quero que esses primeiros minutos sejam para a gente fazer duas coisas importantes. O resgate do conceito de filosofia brevíssimo, assim, tipo, filosofia não é uma disciplina acadêmica da escola, da faculdade, que tem um filósofo que fez filosofia, que fez mestrado, que fez doutorado e que vai lá dar aula numa faculdade. Então esquece isso por completo, isso não é filosofia. Mas assim, vamos pegar o sentido mais simplista, que inclusive é o que, mesmo quem pensa que filosofia é essa disciplina acadêmica, pelo menos essas pessoas aceitam que etimologicamente filosofia significa o amor pelo conhecimento ou pela sabedoria, então tudo bem, vamos manter isso. E sendo assim, se você ler Provérbios, por exemplo, com atenção, eu sou um grande leitor de Provérbios porque eu leio Provérbios todos os dias, né? Hoje mesmo eu li o Provérbio 16. Aliás, um dos meus versículos preferidos na Bíblia inteira está lá em Provérbios 16, que é 16:3, né? É, sobre fazer os planos e confiar na resposta do Senhor, né? Tanto Provérbios 1 quanto Provérbios 3 tem a ver com isso, né? Então, é, espera que eu perdi aqui o fio rapidamente, onde eu estava, quando eu falei que leio Provérbios todos os dias. Sim, se você ler Provérbios com atenção todos os dias, você vai ver que todos nós somos chamados a ser filósofos. Não filósofo no sentido acadêmico que eu acabei de falar, né? Nesse sentido, não. Nesse sentido, eu, por exemplo, não sou filósofo. Nesse sentido, eu sou um historiador, né? Mas todos nós somos chamados a amar o conhecimento, a amar a sabedoria. Então, se nós fomos chamados a amar a sabedoria, segue-se que nós somos filósofos naquele sentido etimológico. Só que eu quero resgatar um outro sentido, eu não, na verdade são os autores que resgatam, e eu quero trazer aqui um resgate de um outro sentido, de um outro uso do conceito de filosofia, e esse sim é o que vai puxar para a gente a aula de hoje, tá certo? Que é o conceito e a ideia, quer dizer, de que filosofia, olha só, presta atenção nessa frase que ela é lindíssima. Filosofia representa é, filosofia representa o estudo sistemático de tudo que existe, inclusive do próprio Deus. E aí divide-se tudo que existe, e é lógico o próprio Deus, em três categorias, três áreas, e portanto a gente tem três áreas da filosofia. Né? Então, se a gente pensar em Deus como eternamente, sendo o número um nessa ordem, a gente tem aquilo que a gente chama de filosofia divina, que normalmente é considerado chamado de metafísica. Né?
A palavra metafísica não é exatamente filosofia divina, mas parte do princípio de que metafísica meta significa além e física significa a matéria, né? Ou seja, o cosmos, a criação, o cosmo, a criação. Então, tudo que é além da criação cabe ou cai, quer dizer, no estudo da metafísica. Então, Deus, inclusive, estará no estudo da metafísica também. É claro que o próprio Deus merece um estudo que coroa todo o nosso projeto, que é exatamente a teologia, que é o tema da nossa próxima. Aliás, tema da nossa próxima aula? A próxima aula é teologia já, né? Deixa eu só olhar aqui, porque se a próxima aula é teologia, então só faltam duas, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É, exatamente. Hoje filosofia, então falta teologia e a síntese, ou seja, a conclusão no final. É, ok, alguém disse aqui que vai chegar só na metade do encontro, a Letícia, né? Então, se a gente pegar aí Deus como um dos aspectos, um dos três aspectos existentes, então a gente vai ter a metafísica, a filosofia que a gente chama de filosofia divina, só que Deus vai ter a sua própria, o seu próprio estudo ali, vamos considerar assim, né? Do ponto de vista mais prático para a gente pensar, que é a própria teologia, que é o coroamento ou a coroação de todo o projeto educacional que a gente faz, né? Então a gente tem a metafísica ou a filosofia divina. Só que cria, Deus cria todas as coisas. E aí o estudo de todas as coisas, o estudo de toda a criação de Deus é feito historicamente, ao longo da tradição, é feito por aquilo que era chamado de filosofia natural. E o terceiro aspecto, ainda dentro da criação, é a coroa da criação, que é o ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus, e por isso, então, pressupõe-se um estudo do ser humano. Só que o estudo do ser humano não será apenas do ser humano como uma entidade única, separada, independente, porque ele não é independente. Então é o estudo do ser humano, do homem, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente tem uma antropologia bíblica, ou seja, uma doutrina do homem, e aí na filosofia moral, esse é o terceiro aspecto, a gente vai estudar tanto o homem quanto o homem em relação ao próprio Deus e ao próprio homem, o próximo, né? Então é nesse sentido que a gente resgata essa ideia de que filosofia tem três áreas. Eu não vou estender a nossa conversa para uma discussão sobre filosofia da linguagem, filosofia política, ou a própria área da ética que está dentro da filosofia. Eu quero pensar assim, quero que a gente pense assim. Mesmo que você considere, por exemplo, a filosofia da linguagem, você precisa colocar, ou pelo menos eu sugiro que você coloque a filosofia da linguagem dentro de alguma dessas três categorias. Muito provavelmente ela pode abranger duas. Por exemplo, o estudo de Deus na metafísica também tem aspectos da linguagem, porque Deus tem linguagem. Mas o estudo da linguagem também pode entrar na filosofia moral, afinal de contas, o relacionamento do homem com o homem, ou o conhecimento do homem, pressupõe também o conhecimento da linguagem. Filosofia política vai ter a ver com a filosofia moral, que é o comportamento do homem na polis, na cidade, e assim por diante. Então, o nosso resgate é fazer com que o amor ao conhecimento seja uma. E veja que interessante: se é amor ao conhecimento, é conhecimento de quê? Então, aí que entram as três categorias: conhecimento de Deus, conhecimento da criação. A criação, a gente tem que levar mais a sério a criação, a gente tem que amar mais a criação, né? Porque Deus criou e ele pensou sobre a criação, ele considerou cada aspecto. Ele não fez uma criação qualquer, né? Nada que Deus faz é qualquer, né? Qualquer coisa. Então, se é para conhecer, conhecer o quê? Então, conhecer Deus, conhecer a criação e conhecer o próximo, a mim mesmo, o famoso conhece-te a ti mesmo, né? E conhecer o meu relacionamento com o próprio Deus dentro dessa filosofia moral. A minha moral diante do Senhor, a minha moral diante das pessoas e a minha moral em relação a mim mesmo. Nesse sentido, a gente então parte puxando desses três fios aí para aquilo que a gente tem para hoje, né? Então, começando com a filosofia natural, só porque é a ordem do livro, eu acho que deveria começar com a filosofia divina, mas eu acho que a filosofia divina fica por último na nossa ordem do livro, porque ela já cai diretamente na teologia, que é a cereja do bolo, né? A coroação de tudo que a gente faz aqui. Então, o problema no aspecto da filosofia natural, o problema começa com a ciência, ou com o conceito de ciência, né? Ou seja, a palavra originalmente a palavra tinha pelo menos duas formas originalmente, né? Uma delas, scientia, uma das pronúncias é a pronúncia em latim, né? Eu já vi a pronúncia scientia, mas eu estou estudando italiano agora e no italiano a pronúncia de SC é com som de X, né? Então eu vou pronunciar scientia aqui só para
seguir a minha pronúncia. Se bem que eu não posso confirmar, não me lembro de fato a pronúncia exata do latim, latim esse que eu estou prestes a começar a qualquer momento. Então, a palavra scientia significava, historicamente, tradicionalmente, simplesmente conhecimento, né? E não apenas ciência natural. Aliás, ciência natural ciência natural, é, ciências humanas, por exemplo, ou ciências sociais. Esses termos, eles não. A gente deve conhecer esses termos, a gente deve entender qual é o propósito, né? Principalmente o propósito moderno desses termos, mas a gente deve sempre lembrar que esses termos são exatamente isso, são evoluções modernas, são desdobramentos modernos daquilo que um dia foi chamado, por exemplo, de filosofia natural, né? Então, ciência ou scientia era simplesmente conhecimento. Não era o que a ciência natural aborda. Ciência poderia ser um conhecimento de coisas que não são hoje consideradas como científicas, né? Mas há um problema de demarcação, ou seja, onde começa o quê? Onde termina a ciência e onde começa o que não é mais ciência, né? E esse problema de demarcação, olha que interessante, ele era demarcado, deixa de ser demarcado na modernidade e, obviamente, não está demarcado mais, porque a gente tem, entre aspas, a gente só tem o que a gente tem hoje, que é o sistema moderno, né? Então, a maioria dos grandes cientistas fez as suas descobertas dentro de métodos rigidamente científicos, mas não segundo a perspectiva do que modernamente nós conhecemos como ciência moderna. Muito pelo contrário. Por exemplo, a própria matemática ou a filosofia natural, na verdade eu ia falar de ciência natural aqui nesse momento, mas a própria matemática e o livro do Isaac Newton, por exemplo, os princípios matemáticos de filosofia natural, são com esse título porque na época do Newton não se pensava de outra forma, não se pensava como ciência natural, se pensava como filosofia natural. E vejam que interessante também, porque filosofia também pressupõe certo tipo de pensamento. Filosofia não é simplesmente pensar de qualquer jeito, né? Pensar, por exemplo, sobre qual roupa eu vou usar, porque eu olho na janela e vejo que o clima está diferente, não é um modo filosófico de pensar, né? Então, se eu vou pensar filosoficamente sobre a natureza, ou se a natureza criada por Deus pressupõe um certo tipo de pensamento específico, talvez mais abrangente, mais profundo, então aí eu penso, eu chego a esse conceito de filosofia natural. Então, vou colocar aspas aqui, quando os cientistas, né, por exemplo, do período da Revolução Científica, estavam estudando os seus objetos, os materiais que eles estudavam, eles estavam se comportando como filósofos, coisa que hoje não faz mais sentido. Já pensou? Né? Você não pensa, por exemplo, que um biólogo é um filósofo. Mas, na verdade, só existe biologia separada por causa da modernidade também, tem esse aspecto, né? Biologia fazia parte da botânica, por exemplo, principalmente da botânica, não apenas, lógico, né? Mas botânica estava dentro de um universo filosófico de pensar sobre os objetos da botânica. Então, essa é uma coisa que a gente precisa resgatar. Por exemplo, na escola, ciência precisa ser visto como uma contemplação da ciência natural, né? Como uma contemplação, ciência natural não, desculpa, ciências, aquele conjunto de física, química, biologia, precisam voltar para a categoria de filosofia natural para que a gente veja essas três disciplinas fragmentadas em uma só, mas não apenas por causa da integração novamente delas, das três, mas porque elas são meios para contemplar a criação de Deus. Não se separa os meios de contemplar a criação de Deus, né? Por isso que a modernidade é um projeto para matar, né, tudo que foi criado, né, por Deus, né? É, Outro aspecto importante também sobre filosofia natural que a gente precisa abordar é o aspecto do significado de ciência ou do modo como a palavra episteme vai entrar aqui, né? Do modo como Aristóteles, episteme é o grego, né? É a expressão grega. Por exemplo, no caso do Aristóteles aqui vai ser em grego, né? A gente falou agora há pouco sobre scientia, mas essa scientia é o termo latino. Então, no Aristóteles, a gente tem uma, uma, uma visão ou uma base de ciência que é completamente perdido, porque completamente não, aliás, é parcialmente perdido. É parcialmente perdido na modernidade, mas o motivo da perda do sentido né, das quatro causas do Aristóteles é exatamente porque se você vê as coisas com as quatro causas, e aliás o próprio Aristóteles não podia pensar como a gente vai dizer agora, mas se você vê as coisas com as quatro causas aristotélicas, você incontornavelmente
parte para um aspecto metafísico, né? Ou seja, e um aspecto teleológico, né? Ou seja, um aspecto de fim, de propósito. E a ciência moderna, eliminando pelo menos duas das causas formais, das causas, aliás, faz com que a gente não precise alcançar o aspecto primário, vamos dizer assim, o aspecto é, é, fundacional, o aspecto teleológico. Parece que teleológico e fundacional são contraditórios, porque teleológico está no futuro, de propósito, e fundacional está atrás, mas os dois têm a ver com o aspecto, com o aspecto criador das coisas, né? Então é como se os modernos dissessem assim: eu não preciso mais do aspecto criador das coisas, eu só preciso compreender as coisas para, como dizia o Bacon, por exemplo, Francis Bacon, eu só preciso conhecer as coisas bem para controlá-las. Então, quando a gente elimina pelo menos algumas das causas, né, das quatro causas aristotélicas, a gente tem essa perda e esse problema. Então vamos ver aqui, ó, como é que eu coloquei aqui, ó. A ciência moderna reduziu tudo à causa material e eficiente. E a palavra eficiente aqui tem a ver com, aliás, na ciência moderna virou matéria, força e energia, né? Energia entra, não estava lá na força e energia entra, não estava exatamente como Aristóteles havia proposto. As causas formal e final são descartadas, né, a partir do Galileu e do Bacon, principalmente do Bacon. E quando a causa formal, que é a essência, e a causa final, que é o fim, o propósito, o telos, são descartadas, então a gente não tem mais essencialidade na forma, porque a forma é deliberada, é intencional pelo Senhor, pelo Criador. E também não tem propósito. Né? Olha, cara, a gente tem assim. Claro que eu vou falar aqui agora uma claro que o que eu vou falar aqui agora é sarcástico, né? Mas a gente tem que aplaudir esse projeto moderno em certa medida, porque ele é muito bem sucedido, né? Se você tira o telos, se você tira o propósito, qualquer coisa vale, né? Lembra o que o Dostoiévski fala sobre uma vida na ausência de Deus, né? Quem lembra? Eu vou deixar vocês lembrarem enquanto eu tomo uma água aqui. O que o Dostoiévski disse sobre uma vida sem Deus? O que é uma vida sem Deus para o Dostoiévski? Eu acho que é no Irmãos Karamazov que ele diz isso. Um dos dois irmãos é que diz isso, o ateu, né? Tem um irmão cristão e um irmão ateu, né? Quem lembra o que o Dostoiévski propõe ali? Alguém lê os Irmãos Karamazov? Muito provavelmente você deve ter lido o Crime e Castigo, né? Acho que o livro de entrada para o Dostoiévski é o Crime e Castigo. O que ele diz ali é: na ausência de Deus, tudo é válido. Na ausência de Deus, tudo é válido. Ou seja, na ausência de propósito, qualquer coisa vale, né? Qualquer propósito vale. Aliás, é interessante dizer como é que o ser humano moderno é covarde, né? A modernidade é covarde, porque não é que haverá ausência de propósito, haverá ausência de. Não é que haverá ausência do propósito. Veja que o artigo definido aqui muda tudo. Mas haverá sim propósitos, no plural, cada um criando o seu, e obviamente, se não tem Deus, então não tem nenhum propósito. Se Deus não existe, tudo é permitido. É exatamente essa frase, né? A Miriam colocou ali. Então, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, por isso que as causas formal e final são descartadas, né? Você pode pensar, por exemplo, o livro traz o exemplo da estátua, né? Eu gosto de falar da estátua, mas eu gosto de falar de escultura, mas eu gosto de escultura em madeira. Mas eu vou falar da estátua porque o livro traz a estátua, né? Então, a causa material da estátua é o próprio mármore, ou seja, que matéria, de que é feito, né, a estátua. Quando você vê uma estátua, ela tem pelo menos quatro causas. Na modernidade, você ignora duas, mas estão lá ainda as causas, é claro, né? Então, a causa material é o mármore, a causa formal é a forma, ou seja, se a estátua é de um homem em pé, por exemplo, essa é a forma da estátua, né? E ela está na mente da pessoa, do escultor. Olha como isso é incrível, porque a causa material também está na mente do escultor, na medida em que ele escolheu a matéria. Ele poderia ter feito em madeira ou outro tipo de pedra, né? A causa final também está na mente do criador, ou seja, do escultor, mas ela vai estar também na mente de quem aprecia a estátua, porque a causa final é exatamente o apreço, o deleite, né, de quem vê a estátua. E obviamente que a causa eficiente é o próprio escultor, porque é ele que coloca a estátua em vida. E quando você tira também a causa eficiente, ou pelo menos quando você diz que a causa eficiente é eterna, no sentido de que o universo sempre existiu, né? O cosmos sempre existiu, como dizia aquele cientista ateu, esqueci o nome dele agora, né? Que ele dizia.
o cosmos é tudo o que sempre foi, tudo que é e tudo que sempre haverá, né? Eu esqueci o nome dele agora. Talvez alguém lembre e coloque aqui no chat pra gente, certo? Então, essa questão da causa dentro da filosofia natural é algo que, se você resgata esse conceito de filosofia natural para tirar a desintegração das ciências naturais, ou das ciências, inclusive, só, né? E trazer para uma integração na filosofia natural, você precisa levar em consideração o aspecto das causas aristotélicas, né? Claro que teremos que ler o Aristóteles para identificar exatamente como cada coisa acontece, qual é o propósito, não, qual é Carl Sagan, muito bem. É o Carl Sagan que diz, né? Qual é o modo de lidar com essas quatro causas. Oi, Carla, boa noite, tranquilo, tranquilo. Depois você assiste o comecinho do vídeo lá que está gravado, vai ficar gravado. Outro aspecto da filosofia natural nesse resgate é o que a gente já mencionou em outra ocasião, que são aqueles famosos os quatro Ws, né? O espanto. O Aristóteles diz que o conhecimento começa com o espanto, e o espanto, portanto, é essencial, ou seja, o wonder, né, o W de wonder, a sabedoria, que é o wisdom, o trabalho, que é o work, e o culto, que é worship, ou culto, ou o louvor, né, a adoração. Tem uma analogia também feita no livro sobre Tolkien, né, sobre os elfos e os orcs, né? Então, por exemplo, os elfos utilizavam a natureza com o propósito de contemplar a própria natureza. Os orcs usavam com o propósito de dominá-la. É claro que o Tolkien fez isso deliberadamente para fazer uma espécie de é, história da ciência, história literária ficcional fantástica, né, da própria ciência, né? Inicialmente um objetivo de contemplar a natureza e depois um objetivo pragmático de usar a natureza e dominá-la, né? É, eu acho que aqui a gente já pode passar para a filosofia. Deixa eu ver qual é a próxima, inclusive. A filosofia moral, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui sobre. Acho que aqui a gente já pode passar para a filosofia moral. Então, a filosofia natural sendo resgatada, o principal sobre o resgate da filosofia natural é pensar. Isso vai demorar muito para a gente fazer no contexto brasileiro, porque a gente tem que pensar numa situação em que a gente tenha um professor de ciências. Na verdade, você sabe uma coisa? Provavelmente eu nunca vou ter uma escola na minha vida, mas se eu tivesse alguma escola, ou se eu montasse um currículo completo do zero para uma escola, e a escola realmente aceitasse a montagem do currículo, eu ia propor dois departamentos na escola: um departamento de filosofia natural e um departamento de filosofia moral. E os professores contratados dessa filosofia natural seriam professores de filosofia natural. Não haveria aula de ciências, de biologia, física e química, nada disso separado. Então o aluno teria uma aula de filosofia natural, na verdade não seria uma aula só, né? E também não precisaria ser um professor só. Mas teria uma aula de filosofia natural, uma aula de filosofia moral, e obviamente que em filosofia moral a gente estudaria filosofia, teologia, aliás, teologia não, literatura, história e assim por diante, né? Geografia, física, por exemplo, ia para filosofia natural, ciências, a química, física, biologia e matemática, né? Linguagem ia para filosofia moral, e a gente teria, obviamente, como seria uma escola cristã, um departamento de filosofia divina, que seria estritamente teologia, né? Então, se a gente pensasse nesse sentido, a gente teria três departamentos numa escola, mesmo que fosse uma escola básica igual a de vocês, né? Primeiro ensino médio, desculpa, ensino fundamental um, 2 e médio, né? Seriam três departamentos e a gente contrataria professores de filosofia natural. É lógico que a gente não poderia colocar isso na propaganda do Instagram, né? Contratamos professor de filosofia natural. Não ia fazer sentido, porque infelizmente hoje a gente tem os professores sendo formados de modo fragmentado, né? Passamos então para a filosofia moral, e na filosofia moral nós teremos o problema principal que a gente tem que observar como formandos aqui nesse seminário, é o problema com as ciências sociais modernas, né? É, a gente tem 2 séculos, pelo menos, completos de modernidade, e a modernidade, assim, a gente tem duas grandes guerras, uma guerra fria, a gente tem todos os conflitos pós-Revolução Francesa, né, os conflitos, todas as revoluções que aconteceram. Esses dias eu estava numa aula, no mestrado lá na UNB,
e o professor estava citando com a boca, parecia até que estava dando água na boca dele, assim, falando sobre todas as revoluções que aconteceram depois da Revolução Francesa. E graças a Deus, como já era de se esperar, ele não citou a Revolução Americana, porque ela não se encaixa no mesmo princípio, nos mesmos modelos da Revolução Francesa, por exemplo, né? Inclusive o nome nem deveria ser esse. Mas enfim, filosofia moral é uma categoria, é a categoria daquelas três que abrange todo o estudo do ser humano e das suas relações. É muito mais ampla do que ética, né? Porque a gente está pensando aqui não apenas num aspecto de comportamento humano, mas a gente está pensando, inclusive, o que é o ser humano. A pergunta-chave é essa, né? O que é o ser humano? Né? Você não consegue ser professor sem você ter uma antropologia bíblica, uma doutrina do homem, porque você vai estar fazendo o quê? Você vai estar sendo discípulo, né? Você vai fazer discípulos, como diz Jesus, né? Então você não pode fazer discípulos sem saber o que é o homem, né? Então é muito mais amplo do que ética, né? O seu foco é antropológico, ou seja, é o ser humano como criação de Deus. E a pergunta, né, como eu falei agora há pouco, a pergunta é o que é o ser humano, né? E não apenas o que é o ser humano, mas para que ele foi feito, o telos, né? Também um aspecto teleológico. Qual é o propósito do ser humano, né? Só para você ter uma ideia, o livro cita, por exemplo, que o Adam Smith, ou Adam Smith, né? O Adam Smith, o grande economista, quer dizer, na verdade é isso que eu ia falar agora, ele não é exatamente um economista, né? Mas ele trata de. A matéria que ele dava aula, ou pelo menos o departamento que ele atuava, era de filosofia moral, né? Só que ele abordava aspectos que hoje, né, que posteriormente ficaram conhecidos como aspectos econômicos, né? Como a gente falou mais cedo, o Isaac Newton, por exemplo, escreveu princípios matemáticos de filosofia natural e não simplesmente uma ciência. E eu estou falando isso agora de novo para lembrar que o problema principal é o problema do conflito com as ciências modernas, né? Por exemplo, ó, eu sou uma pessoa que, assim, eu já evito usar o termo social, sociológico. Eu já sou meio suspeito. Por exemplo, quando fala assim, justiça social, como é que é aquela palavra que o governo usa? Esqueci agora quando o governo vai falar sobre políticas públicas, ele fala alguma coisa. Tudo que envolve a palavra social já me constrange, assim, já me deixa assustado, né? E uma coisa importante também que os autores citam a partir do C.S. Lewis no livro A Abolição do Homem é que os pensadores do passado buscavam conformar a alma do ser humano à realidade. E isso é um contraste incrível com os modernos, porque o projeto sociológico ou social moderno busca dobrar a realidade à vontade do homem. A gente falou agora há pouco sobre Bacon, por exemplo, o Francis Bacon, e o domínio da ciência, né? Ou seja, para fins utilitaristas. É claro que no Bacon não é exatamente como é hoje, que é pior ainda hoje em dia, né? A Revolução Industrial, por exemplo, fez muito isso, né? Por exemplo, todas as grandes descobertas da Revolução Industrial todas é muita coisa, né? Foram motivadas por um aspecto estritamente comercial, industrial, pragmático. É, é, qual é a palavra que é o oposto de perene, né? Efêmero, né? Ou seja, para o agora, para dar lucro agora, né? Nesse sentido, a gente entra, então, dentro da filosofia moral, a gente entra no aspecto da virtude. Só que existe uma história da virtude grega, começa com os gregos, obviamente começa com os hebreus, né? Eu sempre gosto de lembrar que os hebreus são anteriores aos gregos, pelo menos no sentido do pensamento, né? Por exemplo, o Antigo Testamento é anterior aos gregos, né? Principalmente os gregos filósofos, né? Porque os gregos lá na Ilíada, por exemplo, a gente pode colocar a Ilíada, o acontecimento no século XI ou XII e a escrita por volta do século IX, né? Então, por exemplo, seguindo uma linha histórica da virtude, saindo dos gregos e entrando no cristianismo, a gente tem o início no Platão, que trata da virtude como a busca do homem virtuoso, ou não a busca, mas acho que no Platão era mais o retorno, né? Porque o Platão tinha aquela ideia do mundo das formas, onde estão todas as coisas reais, e aqui na Terra nada era real, mas pelo menos o objetivo era buscar essa virtude que estava ou que está no mundo das formas, né? Então, o homem verdadeiramente virtuoso pode ser vilipendiado, pode ser assassinado, pode ser morto, mas a virtude que ele tem que é a sua única fonte de felicidade, aliás, é o que fica, né? O que fica do homem é a virtude. O legado do homem é a virtude.
No Aristóteles, que vem de ethos, ou a palavra que dá origem à nossa palavra ética, a virtude era formada desde a infância, claro, no Platão também, né? Aliás, a República trata sobre a educação na República, né? E aí a gente entra nos cristãos, a virtude não é mais apenas um esforço humano, como era, por exemplo, na Ilíada, como era, por exemplo, no Platão, né? Mas a virtude é a participação em Cristo, né? A virtude é a justificação, a santificação. A virtude tem como fonte o próprio Cristo, né? Gregório de Nissa, por exemplo, é citado no livro como uma das pontes até Agostinho, e Agostinho vem, afinal de contas, com aquilo que a gente ficou conhecendo posteriormente como a visão beatífica, que é a comunhão máxima com Deus. Né? A verdadeira felicidade, que é a visão beatífica, é, portanto, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus e, obviamente, com o corpo de Cristo, que é a igreja. No caso do Agostinho ali, ele vai estar falando daquela igreja universal, que é a igreja que não é a igreja local, vamos dizer assim, né? Muito bem, é claro que a gente entra então, já que a gente está falando de virtude, a gente segue na história da virtude, o livro segue, né, os autores seguem, e a gente chega, infelizmente, na modernidade ou na pré-modernidade, que são os autores como, por exemplo, Rousseau, que vai defender a tese de que todo mundo nasce perfeito e é transformado em mal, né? Quem gosta de pop, música pop americana, vai lembrar do Bon Jovi, né? O Bon Jovi tem uma música, eu esqueci agora o nome daquela música, é uma música que parece que é uma filosofia russoniana, né? Ou seja, o homem é bom e é transformado em mal, quando na verdade a Bíblia ensina que o homem nasce mal e pode ser santificado, justificado, mediante, é claro, a graça do Senhor, né? Nas ciências sociais, o nosso texto vai falar sobre Freud, né? A gente tem o homem, a partir do Freud, passa a ser um objeto tal como uma caixa preta, né? Um objeto cujo objetivo é buscar o conhecimento dessa parte interior do homem. E é óbvio que o Freud não consegue escapar da modernidade onde ele está inserido e vai buscar isso com propósitos pragmáticos, né? Pragmáticos, claro, do relacionamento humano, da compreensão humana, mas pragmáticos também, né? E nesse sentido, a gente entra na parte mais importante que cabe a nós restaurar, que é a filosofia moral e a comunidade. Mais para o final do livro, principalmente na parte final da teologia, a gente vai falar mais sobre comunidade, até pensando na escola como uma comunidade, né? Mas a ideia de comunidade, o indivíduo e a comunidade, sendo constituintes da mesma coisa, né? O indivíduo não existe sem a comunidade, são características do pensamento aristotélico, obviamente do pensamento de Santo Agostinho, né? A gente vai ter isso também na família, que é a menor das comunidades, a igreja sendo a próxima maior comunidade, a cidade ou a região próxima sendo a segunda ou a terceira, quer dizer. Você já viu alguma vez algum pensador conservador? Deixa eu tomar mais uma água aqui. Algum pensador conservador defendendo a ideia de que cidades grandes não são cidades grandes são um produto da modernidade, são produtos da Revolução Industrial. Cidades grandes não servem para a vida humana, tal como a tradição da educação cristã clássica propôs e de fato foi, né? Porque a cidade grande é a perda da comunidade. Já parou para pensar nisso? Parece exagerado, né? Mas eu acho que quando a gente está pensando tanto numa coisa, a gente acaba exagerando mesmo, né? Porque nossa mente avança para certos aspectos que praticamente ninguém pensa e muito pouca gente vai aceitar, né? Mas eu acho que é bom para reflexão. Pensa, eu acho que, por exemplo, você quer ver uma ideia? Pensando naquilo que a gente falou agora há pouco, né? O ser humano não vive sozinho, ele vive numa comunidade, a menor delas é a família. A segunda melhor, quer dizer, a próxima comunidade, da qual a própria família faz parte também, é a igreja. A outra comunidade da qual a família e a igreja fazem parte é a comunidade local, né, a sua vizinhança. A palavra paróquia, né? A gente tem essa palavra paróquia na tradição católica. Paróquia era aquela região menor, a cidade do interior, a cidade pequena, né? Passou disso, a gente perde o sentido de comunidade, né? Então passou disso. A escola é a mesma coisa. Já parou para pensar? Se a gente pensar assim, ó, a família como sendo a menor das comunidades, a igreja, a escola e depois a cidade, depois a paróquia, vamos dizer assim, né? Só que aí a escola também não pode se tornar uma escola grande.
A escola não pode ser, por exemplo, uma escola com, sei lá, 1.000 alunos. Isso, do ponto de vista moderno, contemporâneo, pragmático e financeiro, é uma loucura se você pensar, né? Mas eu sugiro o seguinte, por exemplo, a Anima, claro, vai ficar uma escola, vai ser uma das maiores escolas cristãs clássicas do Brasil, porque ela é uma das primeiras, né? Então, com certeza será, né? Daqui a 10, 15, 20 anos, será uma das maiores, será uma escola cristã clássica modelo, com certeza. E quando a Anima for uma escola modelo, quando a Anima não conseguir mais sustentar o número de alunos que cabe no prédio dela, o que ela deve fazer não é comprar o prédio do lado. O que ela deve fazer é, vamos abrir uma nova escola. E aí uma nova escola chamada Anima num outro bairro que vai servir uma outra comunidade pequena também, né? Então você tem que ter essa, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Você tem que ter essa ideia do raio, né? Você teria então a família aqui como sendo o raio mais curto, né, de comunidade. Você teria um próximo raio, vamos mudar de cor aqui. Você teria um próximo raio aqui, que seria o raio da igreja, né? Você teria um outro raio, que seria o raio da escola. Lembrando que a gente não é contra a escola, a gente é contra os adultos que estão em certas escolas, né? E o maior de todos aqui aliás, tem até um maior do que a cidade, que é a própria nação, né? Essa ideia de nação também é uma ideia que a gente tem que recuperar na educação clássica. Então, a cidade estaria aqui, ou a comunidade, né, maior. Talvez, se você fosse pensar nos hebreus, seria a tribo, né? E aqui ao redor estaria a nação, né? Só que você vê que nesse modelo aqui, você não tem a cidade grande. Você não tem uma Brasília, por exemplo, você não tem uma São Paulo. Eu me lembro que uma vez eu visitei eu fui fazer uma tradução em São Paulo, fiquei hospedado na casa de um irmão lá da igreja, que estava recebendo. E aí eu falei assim, cara, qual a sensação de morar numa cidade tão grande quanto essa? Ele falou assim, cara, deixa eu te falar, não existe isso aqui em São Paulo. Ninguém mora na cidade grande de São Paulo. Porque os bairros, inclusive voltando aqui para o nosso desenho, ele disse o seguinte, mais ou menos o seguinte: a cidade é tão grande, que quem mora, por exemplo, nesse bairro aqui, deixa eu mudar a cor de novo aqui. Quem mora, por exemplo, nesse bairro aqui, nesse bairro X aqui, nunca ultrapassa para um outro bairro lá da frente, dentro de um raio diferente aqui, sabe? Então é como se você tivesse pequenos grupos desses aqui ao redor do estado, desculpa, da cidade grande de São Paulo. Só que quem está aqui, por exemplo, nesse lugar, nunca vai aqui, nunca vai aqui. Por que não? Porque tudo está aqui. Tudo que ele precisa está aqui. Claro, volta e meia vai ter um órgão do governo ali que ele precisa visitar, né? Se ele for viajar, por exemplo, ele vai ter que ir para o aeroporto, que é no outro bairro, vai ter que ir para a rodoviária, que é no outro bairro. Mas isso é uma forma diferente de pensar, né? A restauração da educação cristã clássica, pensar em escolas pequenas, né? Muito bem. E nesse sentido, a gente chega então, agora eu vou ter que voltar aqui, porque eu vou falar agora deixa eu pegar aqui um outro documento aqui que vai ter o da. Só abrir com outro documento para falar sobre a filosofia divina, né? Sobre a filosofia divina, a gente vai ter que pensar, a gente pode pensar um pouco menos, porque a gente vai entrar no ápice da filosofia divina, que é o. Deixa eu só copiar aqui um texto aqui para um documento, que é a própria teologia, né? Já continua aqui, só copiar aqui, não vai demorar muito, não. Tinha ele no lugar, esqueci de copiar para o lugar certo, mas já está aqui, já estou vendo ele aqui já. Aqui já achei. O documento acabou ficando incompleto aqui, porque ficou faltando uma parte, mas agora entrou aqui já. Muito bem, então na filosofia divina, o que a gente pode chamar de metafísica, a gente vai ter esse aspecto de que ela é a ponte de fato para a teologia, que é o último aspecto, a coroa do conhecimento. Então, na metafísica, eu tinha dito anteriormente que a metafísica seria essa ideia de transcendente, né? Transcendência. Aliás, o Richard Weaver, eu vou até citar esse livro para vocês aqui, vou colocar para vocês aqui o link dele, se vocês quiserem. Esse foi um livro que marcou muito a minha carreira. Eu preciso voltar a esse livro, já me prometo a volta a esse livro há muito tempo e não consigo. A gente vai. Aqui, ó. Ideias têm consequências. Eu não sei se.
parece que tem uma, parece que tem uma tradução nova. Não, é esse aqui mesmo. É, realmente esse aqui vai ser difícil, porque esse daqui, ele é uma edição da. Ah, não, tá aqui, tem uma. Não, não sei. Chamada Iná Editora. Antigamente ele era da E Realizações, que fechou, né? Mas enfim, vou colocar para vocês aqui o link desse, para vocês darem uma olhada. Nesse livro, aqui, nesse livro, o Richard Weaver vai tratar do problema da modernidade. É um livro de uma crítica à modernidade. Mas o aspecto mais importante para ele é exatamente a ausência de metafísica, ou seja, uma materialidade de todas as coisas e ignorar a metafísica, ignorar o transcendente. Eu falei metafísica, mas é transcendente. A palavra que ele mais usa em português lá é transcendência, né? Por exemplo, para os medievais havia quatro ou cinco, dependendo da visão, quatro ou cinco propriedades que pertenciam a tudo que existe. Tudo que existe pertenciam a essas quatro propriedades, né? Que eram os transcendentes do ser, que era o próprio ser, a unidade, a bondade, a verdade e a beleza. Em determinadas visões, a própria beleza entra. Verdade, bondade e beleza são conceitos caríssimos para a educação cristã clássica. Ser e unidade estariam muito mais ligados ao próprio pensamento filosófico, mas também são dois aspectos do transcendente. E olha que importante isso que é, como que isso muda, inclusive, a nossa forma de ver a beleza. Beleza, verdade, bondade, ser e unidade são transcendentes. Em outras palavras, não dependem da natureza, não dependem da criação, e por causa disso também não podem ser colocados apenas no âmbito do gosto, do prazer, da visão pessoal de cada coisa, né? Então, por isso que beleza não é relativo. Talvez o gosto seja relativo, o que eu duvido, mas a beleza não. A beleza, com certeza, a beleza não é relativa. A beleza é objetiva, né? A metafísica, portanto, ou seja, a transcendência, é a guardiã das questões, das perguntas mais profundas da humanidade, né? O que é linguagem, o que é o homem, o que é real, né? O que não é real. E é um colapso, então, da metafísica. Na verdade, não é um colapso da metafísica, é um colapso do pensamento sobre a metafísica, obviamente, na modernidade. Isso vai começar antes da modernidade, vai começar lá no Guilherme de Ockham, ou Ockham, né, que diz que dentro do nominalismo, o próprio Richard Weaver vai apontar o nominalismo como o começo do fim, né? Exatamente o que vai culminar depois no iluminismo, que é a ideia de que todas as coisas são singulares. Não existe uma ideia, não existe uma ideia universal, por exemplo, sobre uma mesa. Cada mesa é uma mesa singular e não havendo, portanto, uma ideia de universal, uma ideia de mesa que está fora daquela mesa que eu estou vendo ou que eu estou pensando, eu simplesmente não tenho mais propósito. Não existe mais fundamento para as coisas. Cada coisa será tratada de modo individual. Inclusive, é por isso que eu posso usar qualquer coisa para qualquer fim. Eu posso, por exemplo, pegar uma lapiseira como essa e utilizar para tirar uma cutícula da minha unha, o que é um aspecto estritamente antiético, porque ética é o estudo dos fins das coisas. É claro que eu não estou exagerando aqui e dizendo que uma pessoa que tirou a cutícula da unha com uma caneta é um maldito antiético. Não é disso que a gente está falando. Mas se a gente perde essa percepção dos universais, a gente perde a percepção de propósito, a percepção de fim, a percepção de ética, a percepção de fundamento e assim por diante. Então, o problema do nominalismo é de fato um problema que a gente precisa pensar com bastante afinco, né? Uma metafísica cristã, ou seja, uma visão transcendente da cristã, está baseada na graça. A graça promove a natureza e a criação e, consequentemente, promove o homem. E é por isso que apenas através da graça é que nós somos salvos. Só a graça pode restaurar aquilo que a própria graça de Deus criou, que são todas as coisas, a própria natureza, né? Tem um aspecto ligado também à natureza aqui, e vai voltar à filosofia natural, porque em algum momento na história da humanidade, do pensamento ocidental, por exemplo, os gnósticos, quer dizer, em algum momento não, no primeiro século antes de Cristo, no segundo século antes de Cristo, e posteriormente também, obviamente, porque o pensamento persiste por algum tempo,
Os gnósticos vão ser completamente desconfiados da natureza. Tudo que é criado é mal, apenas o que é transcendente é bom. Só que quando a gente recupera o transcendente na recuperação da educação cristã clássica, a gente também tem que recuperar o quê? A bondade da criação. As coisas não são más intrinsecamente, elas são boas. E nesse sentido, a graça de Deus, mais uma vez, restaura, aperfeiçoa a criação e não o contrário, né? E não rejeita ou utiliza para destruição, né? O problema dos universais e do nominalismo, um contra o outro, né? Também gera o problema do uno, gera não, está dentro do problema do único, do uno e do múltiplo. Essas questões relacionadas ao uno e o múltiplo serão questões que, por exemplo, o próprio conceito humano, a antropologia, depende dessa visão. Você não tem uma antropologia correta se você tem um pensamento nominalista e coisas dessa natureza que eu me lembro eu vou até desenhar aqui de novo. Eu me lembro do Jordan Peterson falando sobre uma filosofia chamada filosofia do, da moldura, né? Em inglês é frame theory, a teoria da moldura, né? A teoria da moldura é mais ou menos o seguinte: você tem um quadro e você desenha esse quadro, você tem a moldura ali, você tem um limite, né, para desenhar. Nesse quadro, você desenha lá então umas montanhas, né? E aí você desenha umas árvores e tal. Você tem uma paisagem, só que essa paisagem ela está dentro desse quadro. O pintor só pensa na paisagem, desculpa, só coloca no quadro da paisagem o que está dentro do quadro. Mas existe uma coisa que está fora do quadro. Afinal de contas, a própria paisagem que o pintor pensa nela, que ela, ela vai muito além do quadro. Então, eu coloco esse exemplo aqui da teoria do quadro para dizer que o Guilherme de Ockham, que era um cristão, inclusive, talvez não tivesse ideia dos desdobramentos das propostas dele. E as propostas dele eram propostas especulativas. Ele não criou um sistema completo nominalista dentro da sua própria obra. Ele apontou para um sistema que posteriormente seria criado, obviamente culminaria no iluminismo, mas ele não tinha exatamente uma ideia muito completa do que ele havia feito. Né? Para concluir, o ponto culminante, concluir inclusive os três aspectos, o ponto culminante, eu coloquei esse aqui como texto final, esse aqui eu vou querer ler, porque como eu fiz na última aula, eu vou querer ler a parte final para a gente ter uma conclusão. Então a conclusão desses capítulos dentro da parte da filosofia, que é a parte 3 do livro, essa conclusão aponta para três implicações práticas que merecem atenção especial no contexto da ânima, da escola. Né? Em primeiro lugar, as ciências naturais e morais devem ser recolocadas dentro de uma narrativa. Certo? Não há, por exemplo, um silogismo que resuma toda a realidade. Não há lógica que resuma toda a realidade. A verdade é sempre muito maior do que qualquer formulação que a gente possa fazer dela. Em segundo lugar, é necessário recuperar o realismo filosófico, ou seja, abandonar o nominalismo filosófico e recuperar um realismo filosófico com especial atenção às causas formal e final, guardando-se do espírito nominalista, ou seja, evitando o espírito nominalista contemporâneo que dissolve a própria possibilidade do conhecimento. Estou lendo aqui, por isso que eu estou sendo mais rápido aqui. Em terceiro lugar, a filosofia e os seus três ramos, ou seja, filosofia natural, divina e moral, deve ser integrada, ou seja, a filosofia deve integrar todos esses três ramos, pois esses ramos não devem ser hermeticamente fechados entre si. A filosofia natural, moral e divina se apoiam mutuamente e juntas conduzem ao fim que sempre foi o propósito de toda a educação. Agora, o propósito da educação que está aqui no texto que eu escrevi como comentário é que deveria ser o nosso motivador, né? Qual é o propósito da educação? A sabedoria entendida como amor ordenado a Deus e ao próximo. Se você consegue criar nos seus alunos um senso de ordenamento dos amores, primeiro a Deus, depois a nós mesmos, porque somos a imagem e semelhança de Deus, ao próximo e a criação de Deus, aí você tem a filosofia completa, né? Você tem o próprio Deus, a criação, o homem e o seu amor a Deus, a criação e ao próximo. Você tem uma filosofia completa dada, por exemplo, para os alunos lá do ensino fundamental 1. Olha, já parou para pensar o nível intelectual que um aluno que termina o fundamental 1, numa visão do PGMAFT, ou seja, no modelo do PGMAFT, vai ter, para depois, quando houver os tópicos mais específicos, como, por exemplo, a filosofia da linguagem, coisas semelhantes,
ele terá uma base, uma base preliminar anterior sobre a qual ele construirá o conhecimento mais específico posteriormente. É claro que a gente pode ter, por exemplo, um ex-aluno de uma escola da Anima, por exemplo, que se torne um filósofo da linguagem, um filósofo político, por exemplo. Não quer dizer que ele fragmentou a filosofia, quer dizer que ele entrou no modelo moderno para conversar com a modernidade, mas a base dele é a filosofia metafísica, a divina, a filosofia natural e a filosofia moral, né? Isso é bonito demais, né? E é nesse ponto, o último parágrafo para a gente ler aqui. É nesse ponto que a leitura dos capítulos sobre filosofia converge com tudo aquilo que foi tratado anteriormente no livro. A piedade era o solo, a ginástica e a música preparavam o homem inteiro, as artes liberais forneciam as sementes e as ferramentas, e a filosofia é o lugar onde tudo se encontra, onde tudo se ordena e, veja, onde tudo aponta para além de si. Ou seja, ela não é o fim da jornada. Mesmo o filósofo cristão não chegou ao seu fim da jornada, porque ele estuda a filosofia para compreender e compreender os fenômenos, é claro, mas para chegar até o fim da jornada, né? Ou seja, a filosofia é a antessala daquilo que vem na próxima aula, que é a teologia. Né? E nessa visão, não é uma disciplina a mais, mas é o horizonte de todo o conhecimento verdadeiro. Recuperar a filosofia nesse sentido é, portanto, um ato ao mesmo tempo intelectual, moral e espiritual. Inclusive, eu quero escrever um livro cujo título será A Responsabilidade Moral de Ser um Intelectual Cristão. Na verdade, de ser intelectual, né? A gente joga fora essa palavra intelectual porque a gente pensa que ela tem a ver essencialmente com aqueles intelectuais, né, de barba, fumando um cachimbo, né, numa sala totalmente escura com uma luzinha em cima da mesa e ele lendo um livro com um terno grosso, velho, sujo, né? Claro que não, intelectual é outra coisa. Finalmente, é reconhecer que pensar bem, amar bem e viver bem são, no fundo, uma única coisa, uma única vocação. Então, essa é a nossa visão, a nossa percepção do que a filosofia, aliás, melhor ainda, para ficar mais prático para vocês, como pensar a escola a partir dessas três categorias filosóficas: Deus, a criação e o homem como coroa da criação. A Miriam pediu o resumo no grupo. O resumo está todos os dias lá no vídeo que eu coloco. Tem um link lá no vídeo, não sei se você já percebeu, lá na descrição dos vídeos que eu coloco. Tem um link lá que é o desse documento aqui. Esse é um documento vivo, está sendo alterado sempre. Então, mesmo que você clique no primeiro link lá atrás, você vai ter acesso a esse mesmo documento aqui. Eu vou encerrar aqui a gravação, como a gente tem feito. Esse texto que está lá, esse texto que eu estou lendo aqui agora, que eu nem chamo de resumo, é um comentário, né? Um comentário a todos esses capítulos. Fica lá É claro que eu posso passar o link aqui agora, claro, fica mais fácil para todo mundo. Só copiar aqui e colocar lá. Mas é o mesmo documento que aparece todo dia lá na descrição do vídeo do YouTube, tá certo? Então, muito obrigado. Encerro aqui essa gravação e já começo de novo a gravação para a gente seguir para as perguntas.